Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. O Emanuel, Deus é conosco, Pai de multidões, aquele que está unindo o povo num só propósito, num só coração, aquele que está destruindo toda vã filosofia, toda doutrina meramente humana, que ao invés de acrescentar o povo à unidade da fé, tem distanciado, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas. A Bíblia nos dá a ordenança aí de anunciar o Evangelho a todos os povos, nações e línguas. Ele é o Pai de multidões, a semente de Abraão. E pela fé, homens na antiga aliança conquistaram reinos, nações, fecharam boca de leão. Porque sem fé é impossível, né? Não se alcança a justiça, porque o Pai concedeu a ele o poder e a autoridade de julgar. Ele, através daquele sacrifício ali na cruz, e ao terceiro dia ressuscitou, ele levantou a tenda caída de Davi. Seu reino, seu sacerdócio é santo, real, segundo o tabernáculo de Davi, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, antes mesmo de Levi, né? Ele já havia sido abençoado o juramento pelo próprio rei de Salém, rei de justiça e de luz, do qual trouxe pão e vinho, do qual nós o seguimos, e somente através dele é que se alcança a justiça, exerce o direito, como ele nos disse ontem, aqueles que seguem os fariseus, os escribas, não se alcança o reino dos céus. Ele mesmo diz a eles: vós sois aqueles que procuram herdar o reino dos céus por violência, né? Porque não se alcança, ele é a porta, né? Se ninguém entrar por ele, não se alcança a salvação, a vida eterna, mas aquele que bate a sua porta, aquele que um coração contrito e arrependido, ele não despreza, ele faz morada em nós e nos concede a sabedoria pura para que os dias vão bens e longos nessa terra e estejamos prontos para a ressurreição e a vida eterna, saber aqueles que vencerão a segunda morte. E quando ele nos fala, ele diz a João Batista, que ali ele disse a seu respeito, ele disse: na verdade, nascido do ventre de mulher, João o Batista foi o último e ele foi o maior, né? Mas Jesus nos ensina que o, o caminho, a verdade e a vida é o menor no reino dos céus, né? O Pai é o maior e ele é o menor. Ele é a plenitude de Deus, mas existe um ponto que o faz menor que o Pai. Daquele dia, daquela hora, que somente o Pai sabe, nem ele e nem os anjos, né? E assim, pela obediência, aquele que é menor no reino dos céus, né, ele nos diz: aquele que cumprir todos os mandamentos, né, ele é grande no reino dos céus. Mas aquele que ensina aos homens de forma errônea, né, aqueles que omitem algo, como está escrito na profecia, eu risco o nome no livro da vida. Aquele que acrescenta, eu acrescento as pragas. E ele disse: aquele que ensina errado aos homens, ele é o menor no reino dos céus. Não se alcança a justiça segundo a antiga aliança, né? Porque a ele foi concedido tamanha honra e glória pelo próprio Pai, que diz: fazei tudo o que ele disser.
ele alcançou através da obediência, através servindo aos homens, como ele disse, né? Eu venho para servir. Ele veio para servir aos pecadores. Ele mesmo disse: eu não vim para buscar justos na terra, mas sim pecadores. Pecadores que se apresentam diante dele dispostos à mudança do coração. Ele tem uma marreta que despedaça toda a dureza e embrutecimento do coração, quando assim o ser humano se dispõe a ter um encontro com ele. E o seu espírito está pronto, preparado. Ele convence o homem dos seus maus caminhos através do evangelho, que é o vinho definitivo, né? A água transformada no vinho novo. Ele faz a purificação, a expiação, pois não há expiação pela culpa dos pecados sem o sangue, né? E ele é o vinho novo que faz a expiação pelos pecados. E através da palavra dá o crescimento, né, a semente, a irrigação, do qual nós perseveramos e ainda nos concede o Espírito, a todo aquele que faz a vontade do Pai. O Pai atrai até ele, né, que nos envia o seu Espírito Santo, que nos concede os dons espirituais que são irrevogáveis e se opera através do amor. E somente através, né, daquele que tudo se formou, ele, aquele que fez a terra, o mar, né, tudo que há, segundo a obediência a Deus, a própria sabedoria gerada no seio do Pai, que tem na origem, né, já a Deus, pela sua imparcialidade, ele concedeu ao homem, segundo Adão, a alma vivente, o conhecimento da ciência do bem e do mal, né? E ele disse: agora sois como um de nós, né? Onde a Bíblia declara: sois deuses. Mas cabe ao homem renunciar a si mesmo, cabe ao homem jamais buscar glória e honra de si mesmo, renunciar. E através da morte em Adão, há um nascimento, há o Espírito vivificante, o segundo Adão em Cristo Jesus. E nova criatura é e discorre não segundo o padrão deste mundo, mas a moda segundo o Espírito aperfeiçoa em nós dia após dia. E vivemos não segundo o mundo, né, mas segundo o Espírito nos orienta. Vivemos como os estrangeiros, porque a nossa habitação não é terrena. Nós estamos aqui de passagem, porque a nossa habitação é celestial. E todo aquele que transgride a lei, ele não alcança a salvação e a vida eterna. Mas aquele que obedece através de Cristo, que é o único que obedeceu o elo da perfeição, porque em todo homem sempre vai haver, assim como Paulo tinha, um espinho na carne, para que ele não se glorie em vossas obras, né? Mas Jesus disse a ele, assim como diz a nós, todo aquele que o segue, sempre fazendo o que é edificante, ainda que tropece em algum ponto, ele nos justifica, né? Ele disse: é na sua fraqueza que eu te aperfeiçoo, a minha graça te basta. Mas pela lei, se tropeça em algum ponto, está acometido de desobedecer a todos. Porque ninguém se justifica, maldito é aquele cuja confiança e cuja motivação está em meros mortais, porque nenhum dele é possível de o salvar. Só há um mediador entre Deus e os homens, até mesmo se tornou um mediador entre os anjos, porque Deus o fez um pouco menor e ele venceu os anjos destituídos da sua glória.
E assim como os anjos que o servem, ele se tornou um mediador. Um é que planta e o outro é que colhe. E eles são os ceifeiros, onde aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida, haverá festa nos céus, porque juntamente com os ceifeiros, com aqueles que farão a ceifa, a colheita final, nós alegraremos com eles os nossos conservos, porque a Bíblia diz: os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação e a vida eterna, e lá assim haverá justiça e equidade, ali não haverá choro e nem morte. Ali são aqueles que, redimidos pelas vestes de justiça, o linho fino, as vestes daqueles que santificaram, e vão alegrar, louvando e adorando aquele que é digno de toda honra e de toda glória, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali haverá paz. Mas enquanto aqui habitamos, cabe continuar a perseverar na fé, porque a fé tem que ser participante do início ao fim. E assim nós perseveramos no único mediador, do qual nós o confessamos publicamente, diariamente, porque sem ele nós não somos cumpridores. A fé anula a lei de maneira alguma. A fé, através da fé, foi cumpridor da lei, porque a lei era tudo, diz a respeito daquele que cumpriu. Todos os livros, os salmos, os pentateucos, os provérbios, tudo diz a respeito daquele que é o elo da perfeição e cumpriu, coisa que pela lei ninguém foi possível de cumprir. Tanto cumpridor ele foi que um único sacrifício, o seu sangue falou com veemência, muito mais do que o sangue de Abel, muito mais até que o sangue dos bodes, do qual faziam a expiação. E tudo pela obediência, pela submissão, pela reverência ao Pai. O próprio Pai fez o juramento que não iria se arrepender e o concedeu o poder e autoridade para julgar os povos, os príncipes, os reis, as nações, onde todos já estão julgados segundo as suas atitudes, quer sejam boas, quer sejam más, porque vencido e derrotado está aquele que está no mundo. Cabe a nós expulsar todo principado e potestade, todo aquele que os próprios escribas e fariseus pedisse que fosse solto e condenou aquele que o podia o salvar. Mas nós somos daqueles que estamos aqui com o propósito e cumpridores do Evangelho para conquistar os reinos e as nações em prol de Jesus Cristo. E para isso devemos perseverar dia após dia, no bom combate, manejando bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa, a espada viva e eficaz. Através dela se faz a justiça, exerce o direito, opera segundo a equidade e imparcialidade do Pai Altíssimo, julgando segundo o Filho Jesus Cristo. E em mais um dia que a gente continue perseverante em vigilância, em oração, porque cabe a nós vencer o mundo, assim como Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todo aquele que está nele e ele em nós é vencedor em Cristo Jesus. Aquele que é participante dos sofrimentos participará também da honra, da glória e da imortalidade. Assim nós perseveramos dia após dia. Um dia abençoado a todos, com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde,
Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.